Boa noite a todos e todas, bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à página do Juridiquê. Hoje nós vamos falar um pouco aqui, comemorando, em certa medida, os 31 anos do ECA, da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e falando um pouco dos mitos que rondam a tentativa de garantia de direitos. Esses direitos que foram, né, garantidos nesse estatuto para tentar fazer com que a teoria da proteção absoluta fosse perfectibilizada para todos os brasileiros. Também nos solidarizamos com as mais de 530 mil mortes pela Covid-19 aqui no Brasil e nos solidarizamos com as famílias, né, com as perdas, enfim. Agora a gente vou passar aqui para a Alessandra, que vai fazer a mediação e vai apresentar os participantes dessa live. Bem-vinda, Alessandra. É contigo aí. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Então, eu sou a Alessandra, do Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna, e também articulista do Juridiquê, e hoje eu vou estar mediando nessa conversa, esse bate-papo sobre os 31 anos do ECA. Então, o nosso tema de hoje é, né, o aniversário do ECA, a influência dos mitos na construção dos direitos. Os direitos que, em geral, estão em permanente construção, e os direitos das crianças ainda mais. A história recente brasileira é de uma ruptura paradigmática vivida a partir da Constituição Federal e a promulgação do ECA. Inaugurou, então, né, uma teoria de proteção absoluta e prioritária, abandonando a teoria minorista, né? Mas a gente sabe que culturas não se modificam do dia para a noite, né? Essa que deveria ser uma noite de comemoração também é uma semana em que o Brasil aparece em segundo lugar no ranking da exploração sexual e tráfico de crianças, perdendo apenas para a Tailândia. Nessa nossa conversa de hoje, além do Juridiquê, a live está sendo transmitida pela ONG Vida Breve, o canal do YouTube do professor Henrique Kessler e o Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna. Como a ideia do Juridiquê é enfrentar as fake news e o senso comum sobre questões jurídicas, nós trouxemos para essa live profissionais de diferentes áreas para debater qual é a influência dos mitos envolvendo a temática do crescente retrocesso na consolidação das garantias para o público infanto-juvenil. Então, para isso, partiremos de duas premissas. Quanto disso é culpa da desinformação, intencional ou não, e senso comum, e o que fazer para enfrentar esses problemas. Para esse debate de hoje, temos a presença de Ayrton Schirmer, idealizador da ONG Vida Breve de Taquara e presidente do Condica Taquara. Temos a Angelita Raquel Martins, pós-graduada em Direito da Criança, Juventude e Idoso e conselheira tutelar em Taquara. E o professor Henrique Kessler, doutor em Filosofia e pesquisador da área. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para essa nossa conversa. E eu já inicio passando a minha primeira pergunta para a Angelita, né, para ela responder essa nossa pergunta e fazer suas considerações também. Dentro da tua realidade do Conselho Tutelar, quais os mitos que atrapalham a garantia de direitos das crianças? Bom, primeiramente, uma boa noite. Desde que eu entrei no Conselho Tutelar, eu acho que os mitos ainda continuam. Infelizmente, a gente não conseguiu desmistificar isso do trabalho do conselheiro tutelar, né? Acho que os mitos ainda continuam sendo que o Conselho Tutelar veio para tirar a liberdade de pais de educarem os filhos, que o Conselho Tutelar é polícia de criança e adolescente, não é? Que o conselheiro tutelar, eu poderia enumerar aqui muitas, né? Que o conselheiro tutelar serve para dar susto em crianças, né? Que o conselho tutelar também é um depósito de crianças, onde se o meu filho está dando problema em casa, eu vou lá e vou entregar para o conselho tutelar, e eles têm que dar um jeito, porque
porque já que criaram essa lei, então eles têm que dar conta da educação que eu não estou dando conta. Entre outras, e o Conselho Tutelar é para tirar filhos dos pais, né, das famílias. Então, assim, em primeiro lugar, o Conselho Tutelar não tira filho de ninguém, né? A gente não, quando a gente chega num ponto de ter que tirar uma criança do meio familiar, é porque ali já foi feito vários encaminhamentos e não se faz nada sem uma ordem judicial. O conselheiro tutelar, ele pode, pelo artigo 136, o parágrafo único, retirar uma criança se no decorrer do trabalho e do atendimento ele entender que a criança está em situação de risco ou está em perigo, ele pode, mas imediatamente comunicar ao Ministério Público. Então, assim, não é isso, quando a gente ouve dizer, o Conselho Tutelar veio e tirou meu filho. Antes de acontecer isso, ali aconteceu muita coisa antes, muitos encaminhamentos antes que não foram seguidos, né? Pelos pais, pela família ou para quem detém a guarda. A gente também tem todos os dias, eu acho que a professora Ayrton é uma pessoa que até acompanha, né, um pouco do nosso trabalho no Conselho Tutelar. A gente tem ainda aquilo de pais irem lá para entregarem os filhos, e é todos os dias. E ultimamente, a idade tem sido cada vez menor, né? Não é mais o adolescente, é crianças. Né? Quando a gente vê um pai e uma mãe chegar lá com uma criança de 6 anos dizendo que não pode mais educar e que a gente que deu um jeito, a gente começa a perder a esperança do que está acontecendo nessas famílias, né? O que acontece também? O Conselho Tutelar não é polícia, por quê? Porque não é nós que, quando tem um adolescente que comete uma infração, não é o Conselho Tutelar que vai aplicar as medidas, é o juiz, né, da infância, e ainda tem muito isso, que quando tem um adolescente cometendo uma infração, é o Conselho Tutelar que é chamado, né, não é... E quando a gente tenta explicar que não é o nosso trabalho, que não que a gente não vá dar um acompanhamento depois, claro que vai, para fazer os encaminhamentos que se fazem necessários, mas, em primeiro lugar, quando ele está cometendo um ato infracional, que seria um crime, é a polícia. Né? Outra coisa também que acontece muito é confundir o trabalho do conselheiro tutelar com um advogado, porque acham que a gente pode definir pensão, guarda e visita. Isso é todos os dias também. E o que acontece? O casal, quando separa, até separar está tudo bem, mas separou, aí então ou a mãe não tem mais valor nenhum, ou o pai também não tem mais valor nenhum. Então a gente acaba entrando num conflito do casal, porque todos eles ficam um fazendo denúncia contra o outro, né? E quando tem outras demandas mais graves. Só que como a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, tudo tem que ser analisado, investigado. Então, é complicado, atrapalha bastante o nosso trabalho no Conselho Tutelar. Essas as coisas assim, no que a gente é usado porque não é o nosso trabalho, né? As atribuições do Conselho Tutelar não são essas e são de realmente zelar pelos direitos, né? Quando dizem assim, a gente veio só pelos direitos, o Conselho Tutelar foi criado para passar a mão por cima de adolescente, não é verdade. A gente zela pelo cumprimento dos direitos e dos deveres também, mas o nosso papel não é de punição. Né? Então, isso não é do Conselho Tutelar. E, infelizmente, a sociedade tem muito disso ainda, né? E é difícil, é o senso comum, esse que realmente hoje atrapalha mais o nosso trabalho no Conselho Tutelar. Fora outros casos, assim, denúncias infundadas ou denúncias falsas, né? Brigas de vizinhos, onde um denuncia o outro, porque se vê uma criança chorando, daí já denuncia o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar vai lá e o que se quer é que se puna, né? Crianças brincando na rua, então quando a gente faz encaminhamento, conversa com o pai, não satisfaz a pessoa, porque o que eles querem é a punição.
realmente, assim, complicado. E eu acho que o que falta para a gente é passar mais para a população o que é a atribuição do Conselho Tutelar, o que é a atribuição da Polícia, Ministério Público, juiz, e a gente tá nessa... O que acontece quando a gente deveria trabalhar mais na prevenção e mais em palestras, orientações, a gente acaba atendendo e saindo mais para atender esses casos que muitas vezes só tira o tempo e a gente fica o tempo na rua que teria para atender outros casos que realmente são, como a Alessandra acabou de falar, cresceu muito o número de abusos, né, maus tratos, principalmente nessa pandemia. Taquara é uma cidade pequena, mas a proporção que tem crescido os abusos é assustador, né? E eu acredito que em todas as cidades assim. Por quê? Porque na escola também, e eu acredito que ainda tem muito mais que não chega para a gente. Por quê? Porque agora, com não tendo a escola, né, assim, todos os dias, a nossa ajuda que vinha dos professores ficou muito prejudicada, porque quem identificava mais os casos de maus tratos e abusos são os professores. Então, eu imagino que tem muito mais crianças passando, crianças e adolescentes passando por isso, do que chega para a gente mesmo. Então, hoje é uma das minhas frustrações como conselheira tutelar, é realmente conseguir que o povo entenda o que é o trabalho do conselheiro tutelar e o que não é. Mas eu acredito que, assim como eu antes, como não era conselheira, também não tinha esse entendimento, né? Acredito que seja isso. Falta, talvez, para a gente uma maior divulgação, né? Até que se chegue ao ponto do povo realmente entender o que é o trabalho e o que não é. E também ter uma convivência maior com o Conselho Tutelar também, porque não tem da sociedade, por parte da sociedade, um interesse em conviver mais com o Conselho Tutelar, em saber mais o que é o Conselho Tutelar. Claro que tem as suas exceções, mas são poucos. Eu acho que a gente, até agora, com o professor Ayrton aí no Condica, né, quem sabe a gente consiga fazer mais... chegar mais para a sociedade e para a população o trabalho do Conselho Tutelar mesmo, né? Através de campanhas, de iniciativas assim, que a gente consiga chegar. A gente sabe que o Conselho Tutelar, desde que foi criado, ele não tem uma boa aceitação, pelo senso comum já disso aí, que a gente veio para atrapalhar, não é? Quando, se o povo acompanhasse mais, ia ver quantas crianças a gente consegue tirar dessa situação de abuso, de maus tratos, de negligência, né? Mas eu acredito que eu até já passei dos meus 10 minutos, né? Mas eu acho que por enquanto é isso. Agora eu vou ouvir mais vocês também. Uma das coisas tu mesmo que eu ia te perguntar, tu mesmo já respondeu, que é sobre o aumento, né, da violência contra as crianças. Sim. Mas eu acredito também que a situação que está o país, a vulnerabilidade das famílias, tenha feito as famílias recorrerem ao Conselho Tutelar, né? Muito. Talvez até criando situações assim para que a criança seja abrigada e tenha alimentação de alguma forma, sim, né? Então acabe, porque a gente vê muitas famílias na rua, principalmente aqui em Porto Alegre, o número de famílias inteiras com crianças na rua tem aumentado a cada dia. Sim, mas o que tem aumentado também aqui para nós agora até porque a gente encaminha o CRAS e tem conseguido um bom atendimento com cestas básicas, com a vulnerabilidade. Mas o que tem cresceu muito também foi criança com os pais nas ruas, né, trabalhando com recicláveis, e então as crianças junto, nas carrocinhas, né, junto, e só que junto disso aí também, claro que tem toda essa necessidade, mas também tem crianças sendo usadas para isso, né? Dentro disso, da vulnerabilidade, tem as crianças que estão sendo usadas, né, para pedir, porque alguns atendimentos que a gente fez, teve um caso que a pessoa me falou assim, não, mas se eu não levar o meu filho junto, eu não ganho, o que eu ganho quando eu levo ele junto. Então, tem toda uma situação, né? Claro que cada caso é um caso, e a gente avalia. Realmente, às vezes, tu não tem onde deixar, pela necessidade, acaba tendo que levar junto, mas a gente tem conseguido fazer com que eles tenham onde deixar essas crianças, né?
mas muitos são bem resistentes a isso, porque realmente é assim, se a criança estiver junto, comove mais, aí então eu vou ganhar mais coisas, e teve casos que a gente teve até judicializar, porque a gente organizou a rede toda em volta daquilo ali, olha, tem isso, tem aquilo, vai ter essa assistência, vai ter cesta básica, vai ter isso, mas mesmo assim não adiantava. E geralmente é porque ali existe a droga também no meio. E quando começa a ganhar muita coisa, pedir muita coisa, levar a criança junto, geralmente é para trocar por droga, né? Pelo E menos nos a casos que a própria gente... violência entre grupos de criança, né, que às vezes um consegue vender alguma coisa, o outro vai lá, são maiores, espancam aquela criança, rouba o dinheiro, a gente vê Isso, situações muito difíceis. Eu tenho que passar para o Ayrton, mas antes eu queria conversar contigo, assim, tu falou muito do preconceito em relação ao Conselho Tutelar, né, e a gente ouve muito assim, a gente vai lá, denuncia, e o processo vai para o Ministério Público e depois o Conselho Tutelar não faz mais nada, né? E essa é uma informação que eu tive há pouco tempo, de que o Ministério Público não retrata, não reporta depois o que foi feito com aquela criança para o Conselho Tutelar, né? Então, não existe essa resposta do Judiciário para com o Conselho Tutelar para que saiba se aquela criança realmente está bem e como terminou aquela história, né? Mas é que aqui, geralmente, sim, quando a gente encaminha alguma coisa para o Ministério Público, a gente já acompanha. A gente tem uma relação muito boa com promotoria e judiciária aqui em Taquara, né? Então, a gente acompanha sempre, a gente sabe como começa e até onde vai aquilo, né? Todas as decisões que foram tomadas, tudo em Taquara, a gente tem esse retorno do judiciário e da promotoria. Muitas vezes não é o que a pessoa queria, né? Sim. Não é o retorno que a pessoa queria, não foi feito aquilo que a pessoa queria, mas a gente tem sim e é feito todo um encaminhamento. Tanto que, claro que, como eu falei, às vezes não é o retorno que a pessoa queria e muitas vezes acusam a gente de não fazer nada, o Conselho Tutelar não fez nada. Não é verdade. Todos os casos que chegam para a gente é feito sim. Não é feito o que a pessoa queria. Mas eu sempre coloco assim, olha, se acha que não foi feito, se o conselheiro errou, se o conselheiro foi omisso ou não fez, tem o Ministério Público para denunciar e o Condica também, pode ir lá e denunciar. E o que não foi feito nada, né? Se acha, né? Se a pessoa acha aquilo, porque eu não acredito nesse tempo que eu estou no conselho que tem algum caso que tenha chegado e que a gente não tenha dado o encaminhamento. O encaminhamento foi dado, a gente acompanha, não é como eu falei, às vezes não é o que a pessoa queria que Sim. resultasse, né? Mas não deixa de ser atendido, não, nenhum caso. Tá bom, Angelita, eu vou passar agora para o Ayrton e te chamo no final de novo, né, para considerações e algumas perguntas que a gente receber. Muito obrigada pelas tuas palavras. Eu que agradeço. Boa noite, Ayrton. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar responder o teu questionamento com algumas perguntas. Utilizamos menor infrator ou adolescente em conflito com a lei? Eu não posso usar criança e adolescente em todas as situações. Nós somos uma ONG. Nós trabalhamos na base, na fonte. A única da região que trabalha na fonte. Existem casas de acolhimento, casas para pessoas com dependências químicas, mas na base nós somos a única da região não ligadas a crença alguma, ou seja, aceitamos qualquer tipo de crença. Então, vou responder esse questionamento com mais algumas perguntas de acordo com a nossa realidade. Tudo o que nós fizemos aqui gira em torno da educação e principalmente de 2 artigos do ECA. Espelhos de classe copiados da época da Revolução Industrial nas escolas, de modo geral, ou modelos flexíveis de acordo com o nosso tempo. O que seria melhor para a criança e para o adolescente? Modelo tradicional da educação, obsoleto desde a década de 60, ou a mediação de conhecimentos descentralizada por ambas as partes, aluno, professor? Até que ponto os profissionais que lidam com crianças e adolescentes repetem atos e ações não contemplados no ECA e que vêm do antigo Código do Menor? Eu acabei de falar menor. As mídias repetem isso o tempo todo. Até que ponto pessoas interligadas com a criança e com o adolescente desconhecem o artigo 4º do Estatuto
ou o 227 da Constituição Federal. A nível regional, de acordo com as nossas pesquisas que a gente faz nas nossas formações, as ruas falam, 70% dos docentes da região do Vale do Paranhana entendem que a educação é dever da família, ou seja, desconhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por último, até que ponto o artigo 243 é respeitado pela sociedade como um todo, ou especificamente falando qual a regularidade desse artigo 243 ou o artigo 4º do ECA ser discutido em salas de aula, ou casos de acolhimento, ou palestras, ou formações, ou radicalizando um pouco mais até que ponto os defensores dos direitos da criança e do adolescente dão exemplo nesses quesitos. O artigo 4º do Estatuto, ou 227 da Constituição Federal, diz que a educação é dever da sociedade, do Estado e da família. E 70% dos professores da nossa região entendem que a educação é dever exclusivo da família e que a escola deve fornecer conhecimentos. Eu acredito que a educação é o que vai mudar tudo um dia. A educação é a única resposta que nós temos para todas as nossas situações de vulnerabilidade. Mas não acredito no modelo atual. O modelo atual de educação chegou onde chegou, trouxe nós até onde estamos. E a maioria dos professores ainda entendem, eu sou professor, né, eu estou nesse campo, e embora não atue mais na área, ainda entendem que educação é dever da família. Sim, é da família, mas também é da sociedade, do padeiro, do governo, do traficante da esquina, de qualquer um que tiver contato com a criança e adolescente, é dever dessa pessoa ou desse órgão a educação. E o outro ponto, o 243, né? Não é permitido ministrar, oferecer, servir, consumir bebida alcoólica diante de crianças e adolescentes. Eu estou focando nesses dois pontos, porque é o que mais a gente trabalha aqui na ONG, a ponta de baixo do iceberg, para evitar que as crianças e adolescentes tenham vícios irreversíveis, para evitar que eles percam os últimos vínculos familiares, para que eles entendam que família é onde eles se sentem bem, porque alguns são cuidados por terceiros, por quartos, por avó, por tios, por ninguém. Então quem é a família deles? A escola é o segundo lugar onde eles ficam mais tempo. Às vezes a rua ganha da escola, mas, de um modo geral, o segundo lugar onde eles ficam mais tempo é a escola. Então a escola também tem que ter o dever e tem que ter a motivação de educar aquele que talvez não tenha educação alguma, se não for a escola, se não for a ONG, se não for as casas de acolhimento. Então, esse é um ponto que vem de décadas, né? No Estatuto 4º do ECA está bem claro que a educação é dever do Estado, da sociedade e da família. O artigo 243, por exemplo, as últimas pesquisas nesse campo indicam que 33% de crianças de 6 a 7 anos já consumiram bebida alcoólica. E 8% desses 33% já experimentaram droga, ou beck, ou maconha, como se chama popularmente. 55% nas crianças entre 11 e 13 anos. E 91% nas crianças de 14 a 17 anos. Ou seja, quase a totalidade da humanidade nessa idade, nessa faixa etária, já consumiram ou experimentaram álcool ou droga. Eu estou falando do público-alvo das periferias, aquele de alta vulnerabilidade social. Então, eu estou tocando nesses dois pontos, porque é aquilo que a gente mais trabalha e aquilo que menos se mostra na sociedade como um todo, né? Então, porque o artigo 243, ele tem 31 anos, assim como tem o ECA. Ele foi revisado há um certo tempo e foi colocado ali exclusivamente a bebida alcoólica como crime para criança e adolescente, né? Oferecer, ministrar, servir. E uma questão que eu sempre coloco até para discussão, para polemizar mesmo, é a questão das redes sociais, né? E, por exemplo, um educador, durante a semana,
motiva seus alunos a não consumirem álcool, porque não é adequado. Mas nos finais de semana, nas suas redes sociais, está lá uma bebida exposta. Então, de certo modo, isso é ministrar, isso é oferecer, isso é induzir. Então, até que ponto nós vamos conseguir reverter esse quadro que impacta no conselho tutelar, que impacta nas casas de acolhimento, que depois vai impactar nas fases, casas e, por fim, no presídio. Tem uma certa porcentagem desse público que a gente vai acompanhando em todos os estágios, até que no Natal eu vou lá fazer palestra no presídio para eles. Então, a gente está a anos-luz de conseguir reverter um quadro muito grave no nosso país. O ECA tem 31 anos hoje e eu não sei se chega a 20% o percentual de escolas que falaram nesse tema hoje. E eles estão lá com centenas de crianças e adolescentes, agora é grupo A e B, né, mas eles se revezam de uma semana para outra. Então, a nível, a gente pode estender isso a nível estadual, a nível nacional. Onde está se falando do ECA hoje? São poucos os lugares. Então, e já tem 31 anos. A gente é habituado a repetir atos antigos que não funcionam mais, ou que nunca funcionaram, ou que não trouxeram os resultados adequados. Por isso que eu dei o exemplo de espelhos de classe copiados da época da Revolução Industrial. E o espelho de classe atual das escolas é uma classe atrás da outra. Isso foi copiado das primeiras fábricas que surgiram nos anos de 1800. Então, foi copiado das escolas e se reproduz até hoje, que é um exemplo que ficou obsoleto desde a década de 60. Mas precisamente em 1966, que foi o ano que eu nasci. Ali se tornou obsoleto, há 55 anos atrás. E a sociedade repete, a educação repete. Um modelo que não contempla mais, né? Existem outros modelos que possibilitam o bate-papo, o protagonismo, que é nesse tipo de bate-papo, de protagonismo, que as escolas vão detectar que lá na família do Joãozinho está acontecendo tal tipo de violência. Entende? Então, quanto mais você possibilitar o bate-papo e o bem-estar nas escolas, mais eles vão falar das suas realidades, mais vai ser possível intervir antes que seja tarde demais, antes que eles já adquiram vícios irreversíveis ou cometam pequenos delitos. Se as escolas se detessem apenas nesses 2 artigos, já teria tema para revolucionar o nosso público-alvo, que são das periferias, que são da parte mais delicada da nossa sociedade, que são da parte menos atendida. 81% desse pessoal de periferia, desse nosso público-alvo de alta vulnerabilidade social, não concluem o ensino médio. 81%. Então, é claro que vai dar problema para o conselho, que vai dar problema para a casa e fase, e, por fim, as casas de detenção. Eu acho que era isso que eu gostaria de enfatizar e de colocar no ar esses assuntos, porque já passei meu tempo ali. Tá bom. Quando tu fala, quando a gente fala em educação, tu acha que é possível promover uma mudança educacional e cultural sem a participação da família? Porque a gente percebe que algumas famílias muitas famílias têm contrariedade ao ECA, né? Porque diz que o ECA veio para tirar os direitos que os pais tinham sobre as crianças, e que direito é esse? Né? De terem as crianças como produtos, né? Para colocar, às vezes, como era mais antigamente, colocar para trabalhar para si, né? Ou muitos têm até como um capricho, né? Porque as mulheres da minha geração já estão tendo filho, eu também tenho que ter, porque afinal, né, não identificam como um ser social, como um ser de sentimentos e um ser de direito, né? E a gente vê a importância da educação, da informação na escola, porque mesmo que eles levem essa informação para casa e não tenham eco, mas às vezes o coleguinha vai perceber os sinais no seu amigo e vai talvez falar com uma professora, ou falar para o próprio pai ou para a mãe, né?
porque infelizmente a casa continua sendo o pior local para as crianças, local de maior vulnerabilidade, maior de violência, né? Como trazer a família, assim, como mostrar o quanto é importante, né, a educação, o quanto é importante falar sobre os direitos, né, e romper essa cultura antiga, assim, de que a criança é nossa e a gente pode tudo com ela, né? Pode bater, pode criar, pode dar bebida. Eu, por exemplo, eu fui criada numa família que meus tios todos trabalhavam na fábrica da Antártica. E era comum tu ver em festa, né? Eles tomavam muita cerveja em casa e pegavam o bico da criança, criança que chupava bico, botavam na espuminha da cerveja e davam para a criança provar. Né? E isso era normalizado. Né? Então, é uma questão cultural que tem mudado. O que tu poderia falar assim, sobre isso, antes da gente passar, né, para o próximo palestrante? Sim. Não é possível mudar, evoluir na educação sem a participação da família. Mas entenda que existe plano A, B, C, D e E. Né? Para algumas crianças e adolescentes, a única família deles vai ser a escola. A única chance que eles vão ter na vida vai ser a escola. Então, considera-se a escola a família deles. Na chegada, no acolhimento e na saída após a escola. Considera-se a escola a família deles. Porque se não for a escola, se eles não tiverem um acolhimento em casa, vai ser a boca de fumo, vai ser os amigos da rua, vai ser qualquer um. Entende? A família, tida como aquela ideal, ela quase inexiste em nosso país hoje. Então, o que é família? No nosso contexto atual da sociedade. E eles podem se sentir bem na escola, podem se sentir na rua, entende? Então, o professor tem que sim e entender que ele pode ver todos os sociais. Eu tenho 55 anos, né, de acordo com meus cálculos. Eu nasci depois do ECA. Se eu tivesse, na minha época de infância, existisse o ECA, certamente eu sairia de um abrigo, que na época se chamava de abrigo, com os meus 18, tamanha a violência doméstica e vulnerabilidade social que eu passei. Mas nós estamos falando hoje de pais e mães que têm menos de 31 anos de idade, ou seja, que nasceram dentro do ECA. Eles nasceram contemplados pelo ECA. Não conhecem, desconhecem, porque, vejam bem, existem professores que desconhecem, existem juízes que desconhecem. Então, não é falado, não é divulgado, não é compartilhado. Então, precisa ser discutido em salas de aula, né? Precisa ser discutido, compartilhado. E, a partir disso, se começa a mudar essas situações. Sim, eu sou dessa época em que oferecer bebida alcoólica para criança era tradicional, era da família, mas eu também sou da época em que a cachaça destruiu a minha família. Destruiu a minha família. Destruiu, pelas estatísticas que nós temos, 1 em cada 20 famílias passa batido sem que haja consumo de álcool ou drogas em seu eixo familiar, entre aspas. Então, nós precisamos começar a mudança e fazer com que a sociedade entenda que não é necessário ter efeito colaterais de álcool ou qualquer outra coisa para você suportar as suas alegrias e tristezas. É possível viver sem esses pré-requisitos sociais. E, de algum ponto, se precisa começar, para que as futuras gerações, daqui a 20, 30 ou 50 anos, possam ser melhores, possam deixar um planeta melhor para todo mundo. Tá bom. A gente percebe, né, nos pais mais novos, pais e mães mais novas, assim, pequenas mudanças, né? Como esse tipo de coisa não se repete mais, tem um cuidado maior, apesar da dificuldade de manter longe dos problemas das mídias sociais, né? Mas a gente percebe assim que esses problemas mais antigos estão sendo melhores controlados, né? Tomara que prossiga assim. Obrigada, professora Ayrton, e vamos passar agora para o Henrique Kaski. Boa noite. A todos e a todas, agradeço a oportunidade do convite, saúdo meus colegas de live, muito feliz porque realmente tem uma afinidade de ideias excelentes, parabenizo o Diogo
coragem, inclusive, de abordar esse tema e indo diretamente ao problema com o qual eu tenho trabalhado, procurando uma resposta aí para a questão do mito, alguma coisa que os colegas já falaram, e eu desculpe se eu abordar esse problema de maneira tão contundente, mas realmente nós temos uma lei que estabelece a proteção integral da criança e do adolescente e que deu todo um arcabouço de instrumentos sociais, de políticas públicas para poder implementar na concretude da sociedade essa proteção. Mas esbarra no problema cultural fundamental. E o problema cultural fundamental que eu identifico aqui, desculpe se eu for cruel nisso, é o mito do familismo brasileiro. Porque eu tenho pesquisa feita na área da violência intrafamiliar, e pior, na violência sexual intrafamiliar, e é na família que ocorre. E é claro que os colegas trabalham com os níveis de vulnerabilidade social, que são os mais aflitivos, mas a violência intrafamiliar não é só de favelado e miserável, não. Tanto é que nós estamos vivendo casos emblemáticos aqui na mídia de terríveis violências. Eu trabalhei muito com o caso Bernardo, agora nós estamos enfrentando a tragédia do menino Henry. Quem viu aquelas imagens do menino Henry, vê que além da violência física que ele sofreu, era evidente a violência sexual também. Então, o problema todo também é esse grave problema cultural, no sentido de que essa violência, abordando a questão, um dos temas que eu trabalho, ocorre realmente no seio familiar. Claro que o professor perguntou e eu faço a mesma pergunta, né? Quando eu digo família, eu digo o quê? E isso na pandemia se torna pior, porque a válvula de escape é a escola. Era na escola que se percebia muito da violência que a criança sofria. Por quê? Porque a família cobre isso com uma terrível cortina de silêncio. E essa cortina de silêncio é tão terrível que ela só é rompida graças a esses casos emblemáticos de morte que sacodem realmente a sociedade como um todo. Então, é muito preocupante mesmo avançarmos, né, nesse sentido, porque estamos entrando naquele aspecto até de sustentação religiosa das famílias, que sacralizam a família, sacralizam a maternidade e sacralizam a paternidade. Isso é uma coisa muito séria e que realmente demanda uma mudança profunda de paradigma da própria sociedade. A outra linha de pesquisa com a qual eu tenho trabalhado é com a exploração do trabalho infantil. Então, de pronto, é preciso dizer que causa problema não é assim tanto como o presidente Jair Bolsonaro falou, que trabalhava no campo com a família. Bem, é parte da cultura que as crianças trabalhem, mas isto não é o trabalho infantil que é punido. O problema é a exploração do trabalho infantil, é a condução de crianças a nível de escravidão, é retirá-las da escola e colocá-las, inclusive, em exposição a elementos, inclusive, insalubres e terríveis. Eu recomendo a todos que procurem na internet, está disponível ali, a lista TIP da ONU, das piores formas de trabalho infantil. Nós, na verdade, no Brasil, estamos produzindo uma verdadeira mutilação de crianças e de adolescentes no meio rural, especialmente em algumas áreas de exploração, como canaviais, em que meninos, adolescentes, são verdadeiramente mutilados. E também em carvoeiras no norte, mas pelo Brasil inteiro. E no meio urbano, em empresas de fundo de quintal, que também exploram a mão de obra barata infantil. Os maiores vítimas dessa violência física mais aguda são os meninos. Mas as meninas, por exemplo, que são empregadas domésticas, também sofrem esse tipo de violência no seio das famílias.
E isto tem aumentado ainda mais na pandemia, por causa da miséria. Os mais pobres ficaram mais pobres ainda, e aí podem observar claramente nas ruas, nas esquinas, nas sinaleiras, o aumento exacerbado dessa atividade, vendendo coisas e, enfim, se dedicando a toda forma de trabalho nessa linha, expostos completamente ao contágio do vírus, sem assistência nenhuma, e expostos também à prostituição, porque é isso que vem ocorrendo. As estatísticas são graves nesse sentido. E o pior de tudo isso é que a estrutura de políticas públicas que se tinha montado no país e que se vinha montando com toda dificuldade, enfrentando todas essas barreiras, está sendo literalmente desmontada, como, por exemplo, a extinção do CONAET, da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Inclusive, o número a estatística diminuiu porque a fiscalização não é feita. Então, é um verdadeiro absurdo tu dizer que os níveis de trabalho infantil e adolescente em nível de escravidão no Brasil diminuíram quando tu, na verdade, não fiscaliza. E a instituição e as organizações que tinham como função tratar disso em nível nacional e coordenar programas em nível nacional, e quando elas funcionaram, foram mais de 100 programas no Brasil inteiro, e isto vem sendo literalmente desmantelado porque não há interesse do atual governo federal em investir nisso. E como a Alessandra disse, há uma naturalização, inclusive, desse processo. Eu fico muito preocupado também, faço minhas palavras do professor Ayrton, eu tenho muita preocupação com essa onda agora terrível de homeschooling, né? Ou seja, de ensinar dentro de casa, retirando da escola a possibilidade de sociabilização que todas essas crianças e esses adolescentes têm. Então, esses mitos sociais, na verdade, acabam entravando as boas práticas de políticas públicas que se tem, que se tinha. E ainda uma ação governamental deliberada no sentido de desmonte das políticas públicas nesse sentido, vitimando toda uma geração grave, né, que vai sofrer terrivelmente esses problemas futuros, né? Então, minhas, digamos, contribuições seriam essas. Teria uma outra coisa assim difícil de tratar também, que talvez daí Diogo merecesse uma outra live para aprofundar o tema, que é o menor infrator. A gente usa ainda a expressão menor, né? Porque recentemente aí houve um problema grave de discussão de diminuir a maioridade penal. Então, se agora adolescentes estão sendo cooptados pelo crime organizado, especialmente pelo tráfico de drogas, para assumirem a responsabilidade com 16, com 17 anos, se eu diminuir, se eu reduzir a maioridade penal para 16, eles vão ser cooptados com 14 anos. Então, não basta isto. Muitas vezes, é claro, eu tenho enfrentado uma discussão muito severa nesse sentido, do menor, do adolescente que pratica o crime mesmo, do atentado contra a vida, e que, na verdade, não, por lei, comete ato infracional e não crime. Mas isto é o produto da sociedade, entende? Então, é a sociedade como um todo que produz essa terrível violência. Então, nós temos que entender isto a partir deste enfoque terrível e focar exatamente nisso. Nós temos os instrumentos legais, normativos, temos uma estrutura de políticas públicas que precisa ser dinamizada, que precisa ser colocada para que isto deixe de ser uma formalidade legal
e se transforma em estrutura social. Mas o trabalho é muito grande porque esbarra nessas situações, nessas circunstâncias, desses verdadeiros mitos culturais. Programas como esse são de fundamental importância e quem atua em toda a área e os operadores do direito também vivem uma situação muito difícil porque nós enfrentamos diariamente esses mitos da sacralização da família, esses mitos da sacralização da maternidade e da paternidade, e ao mesmo tempo nós não podemos cair na casuística bruta dos fatos. E com certeza, Vanessa tem toda a razão, os colegas têm toda a razão, nós vivemos uma verdadeira subnotificação de casos, porque a violência é muito maior do que aquela que chega nos conselhos tutelares, por exemplo. A violência é muito maior do que aquela que chega nas escolas, por exemplo, né? Então, nós enfrentamos realmente, nós temos que enfrentar corajosamente essa terrível barreira de silêncio que se estabelece principalmente nessas áreas assim mais dramáticas, mais traumáticas da violência. Obrigada, professor. É um ciclo, é uma situação muito complicada, né? Porque a nossa... eu acredito que atualmente o maior fator de risco para a criança é estar fora da escola. E a pandemia fez isso, né? Eu, como coordenadora de um coletivo que acolhe mães vítimas de violência e crianças também, né? A gente tem visto um aumento alarmante, assim, a gente não tem dado conta, né, de ouvir, de acolher os casos, de encaminhar para o conselho tutelar, né? E o corte nas políticas públicas, eu acredito que tenha sido um fator fundamental para que isso acontecer. Porque como é que tu pega uma criança, um adolescente criado na violência, meninas que são mães aos 12 anos, né? A gente recebe frequentemente relatórios de índices de violência, o maior número de abortos que vai parar nos hospitais é de criança até 12 anos, né? Que muitas vezes não fazem. Né, que a família diz que não pode, que é por causa de uma cultura religiosa, como o senhor falou, né, que sacramenta as mães, que ser mãe é divino, né, vai nascer numa família, quando tem o pai junto ali, né, já é difícil, sem é pior ainda, cria sem nenhuma esperança de que existe uma vida possível fora da violência, né, existe uma vida possível fora desse ciclo. Mas se tu não tem acesso à educação, tu não vai saber dos teus direitos, né? Como o professor mesmo comentou, a professora também comentou, a Dileta também comentou, né? Professores não têm esse acesso, não procuram se informar sobre os direitos das crianças, né? Às vezes sobre seus próprios direitos. Qual é a solução, assim, qual é o que a gente poderia ter, assim, um caminho, né, para tentar quebrar um pouco esse ciclo, assim, nesse momento em que está tão difícil. Eu imagino, assim, que os números que estão nos assustando agora vão ser muito piores, porque crianças de 12 anos para cima, por exemplo, muitas não vão voltar à escola. Meninas, principalmente, que tiveram que, com 12, 13, 14 anos, assumir a responsabilidade da casa, porque a mãe saiu para trabalhar, o pai muitas vezes não tem, ou saiu e não voltou mais, né? Ou a família acabou tendo que sair para fugir da violência, né? É uma pergunta, assim, que eu deixo para o senhor, e também depois, se os demais quiserem complementar também, né? Qual é o caminho, o que a gente poderia tentar, né, para tentar salvar essa próxima geração, porque senão nós teremos uma geração extremamente violenta, né, no próximo período. A solução é a mesma que o professor Ayrton já mencionou antes, né? Nós teríamos que fazer pesadíssimos investimentos do PIB em educação, em todos os níveis. A economia é a ciência da precariedade, então uma única forma que eu entendo possível de reverter esse quadro seria realmente, efetivamente, priorizar a educação em todos os níveis, olha, mesmo que até em detrimento de outras áreas, né? Mas sem essa educação de base, sem uma mudança radical desses paradigmas sociais
que há tanto tempo nos acompanham, eu acho que realmente nós estamos embarcando numa rota de colisão, prejudicando principalmente essa geração inteira que está enfrentando cada vez mais o aumento desses níveis graves, acentuados de violência. E aí me parece, sim, que dentro do espírito do juridiquê tem uma sacação muito importante, que é a questão das fake news, a ideologização, a politização infundada do debate, né? A fundamentação religiosa que muitas vezes encobre o verdadeiro problema e difunde ideias assim completamente ultrapassadas que já não tem mais razão de ser nenhum fundamento, mas que são apresentadas como verdade, e as redes sociais difundem essas informações como se fossem verdadeiras, né? A família brasileira não suporta isso, mas a que tu estás te referindo quando tu usas uma expressão desta? E aquilo simplesmente é reproduzido. Então, nós estamos vivendo um momento grave de ruptura, inclusive institucional, e precisamos resistir. E a única resistência possível que eu vejo aqui é através de um pesado investimento mesmo em educação, mas uma educação que seja crítica, não uma educação focada num tipo de ideologia que quer tirar da escola isso, dizendo que não se deve fazer isto ou aquilo na escola, quando querem fazer da escola o que pretendem fazer, somente num enfoque, numa determinada postura. Então, é um momento de extrema dificuldade mesmo. Eu espero que nós consigamos superar isto, mas sem uma educação de base que seja crítica e sem pesados investimentos em educação, não vejo outra saída. Passou da hora da escola ser o local de treinamento de mão de obra barata, né? Exatamente. Né? Há muito tempo atrás, o homem comentou que a escola é um local para as crianças aprenderem a ficar parada, produzindo no local, ficar sentada, né? Para poderem prestar serviço em linha de produção, que era o que se tinha na época, né? E, ao mesmo tempo, assim, que a gente procura saídas, a gente vê no Ministério da Família, né, que no último ano utilizou somente 2% do valor que estava já, né, definida, verbado, dos 103 bilhões que estava para ser usado para políticas sociais para crianças, para mulheres e para crianças, eles usaram 2 milhões e 300. Então, a gente vê um total falta de interesse, né, nas nossas crianças, no futuro do país mesmo, né, por parte desse governo. Eu vou abrir espaço agora para as considerações finais, né, de vocês três, né? Para mim foi uma honra estar aqui, agradeço ao Diego esse convite, né? Eu acho que essa nossa conversa foi muito rica. E em tempos de cortes na educação e ataque à cultura, eu pediria também, né, que vocês, nas suas considerações, colocassem a sugestão de um livro, né, para quem está acompanhando a live, assim, poder ampliar um pouco os seus horizontes, né, ou alguma dica de algum livro que vocês tenham gostado muito, que acham que seja bom para a contextualização desse momento. Podemos começar pela Angelita? Ayrton e do professor Henrique, eu queria colocar assim, eu me formei em 2019 em Direito. Quando eu me formei, na minha faculdade não tinha a disciplina do ECA. Então, assim, dado muito pouco valor para isso, né, e que eu acho que teria que começar já nas escolas, já desde lá do ensino fundamental, ser trabalhado isso do ECA, e inclusive quando a gente saísse da faculdade já teria que ser uma disciplina obrigatória, né? Parece que agora na faculdade que eu me formei ela se tornou obrigatória, mas antes nem eletiva era.
Então, o que eu quero colocar, assim, eu estou no meu 4º mandato, eu atendi crianças que eu atendi em 2013, estou atendendo hoje os filhos, às vezes até netos deles, então, assim, as políticas públicas realmente não deram conta, né, disso tudo que está acontecendo, e o que tende a continuar ainda nessas gerações. Geralmente, coloco ainda que os professores ainda são os nossos olhos em defesa das crianças, né? E durante essa pandemia, então, concordo com o professor, as demandas são muito maiores, a gente não tem noção, também concordo que o que chega para a gente é da classe mais vulnerável, a classe um pouco maior não está chegando e tem muita criança sofrendo, são raros os casos que chegam para a gente, né? E a gente sabe que tem também. Então, o que eu espero que a única maneira que mesmo é a educação, e uma educação de qualidade, onde as crianças, as famílias, porque todo o problema que a gente vê que está saindo hoje, todos os problemas, eles nascem no seio da família. Né? Então, se a família não for tratada, não for dada uma atenção especial para as famílias, então não adianta ir para a rede social e dizer que a família não aguenta mais, porque as famílias, os problemas nascem todo dentro das famílias, né? Então, a educação é a única solução para a gente, é a única arma que a gente tem, e concordo com a Ellen, a educação também é falha, concordo, Ellen, mas vocês ainda são a nossa esperança e os nossos olhos, os professores, porque é onde a gente fica mais sabendo dos casos e tudo, na minha área, né, que é Conselho Tutelar, onde a gente tem uma atividade que é mais de ir, que é de chegar mesmo e fazer a ação, né? Então, a gente conta com os professores mesmo, com as famílias, acho que tem que ter um olhar da sociedade mais assim, olha, a gente não tem que ficar quieto. Se tem desconfiança, tem que falar. Não a desconfiança já é um motivo para a gente averiguar e chegar muitas vezes a gente chega num caso, às vezes a gente chega num caso que a gente pensa, não é nada, essa denúncia aí não é nada, mas quando a gente vai averiguar, é muito grave. Outras já que a gente pensa, nossa, essa é muito grave, a gente vê, vai lá e não é aquilo, mas tem que ter a denúncia. A gente não pode fechar os olhos porque está acontecendo em todas as áreas. Então, o que eu espero, assim, eu ainda estou estudando muito, eu procuro me capacitar cada vez mais, e eu acho que é o papel de um conselheiro tutelar, a gente tem que se capacitar, porque a gente está aprendendo todo dia, e surgem demandas novas, né? Demandas que na minha época eram outras, hoje a droga é uma demanda maior ainda que chega, que destrói mais as famílias, né? Então, a gente vai acreditando que a educação vai mudar, que a gente tenha esse sonho, essa esperança de que a gente consiga ainda reverter essa situação, ou pelo menos melhorar muito. Os livros que eu leio, eu tenho um livro aqui do Luciano Becciati, que eu gosto muito dos livros deles também, mas eu leio também Vara de Família, né, que eu procuro me especializar nisso também, para poder atender mais os casos, do professor Guilherme Shelby, que também gosto de ler os livros dele. Eu acho que tem muita coisa boa. Quando eu fiz o meu TCC, no meu trabalho de conclusão, para falar bem a verdade, eu tentei falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar e o olhar o senso comum, e eu vou ser bem sincera para vocês, eu não achei material, quase livros para falar sobre isso, né? Como é que é, sobre o olhar que a sociedade tem, que não é o correto, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a má interpretação. E eu achei muito pouco material disso, eu tive muita dificuldade para fazer o meu TCC em cima disso. Por quê? Porque a gente não está dando valor a esse nicho aí, que é a criança e o adolescente, e a educação. Eu espero, vou passar para os colegas aqui, mas eu espero também que a educação tenha maior valor, seja dado maior valor para eles, e que a gente consiga reverter esse quadro que a cada dia tá mais dramático. Falando pela minha cidade, então, que é uma cidade mais
de interiorano, então eu imagino o que seja as outras cidades. Né? E uma coisa que tu falou que é muito importante é a nossa responsabilidade, é saber que toda a sociedade é responsável pelas nossas crianças, Sim. né? Prestar, dar voz às crianças, estar atento e ouvir, assim, é melhor tu perder tempo por alguma coisa que não dê em nada, do que tu não dar a devida importância para algum sinal, alguma fala, né? A gente tem estudado muito, assim, uma coisa que é senso comum entre as famílias e o judiciário, principalmente, é que criança mente, né? A gente, e é muito específico isso, assim, a criança, ela pode mentir, assim, sobre a responsabilidade, por exemplo, ela quebrou alguma coisa, bota a culpa no irmão, né? A criança até mente, mas ela não sustenta uma mentira. Isso, ela não é capaz de criar uma história sobre uma coisa que ela não viveu, né? Ela não pode dizer que gosto tem uma maçã se ela não comeu uma maçã, né? Então é preciso que a sociedade também saiba diferenciar essas coisas, sabe? Captar os pequenos sinais e às vezes evitar uma tragédia, né? Aquele senso comum de dizer, eu apanhei, mas eu me tornei uma pessoa de caráter, eu apanhei, mas eu cresci bem. Gente, isso não existe. Não tem quem não traga sequelas de ter vivido uma violência na infância, não é? Eu, por exemplo, apanhei, mas até por muito tempo eu pensava, poxa, mas eu não precisava apanhar. Eu não tinha motivo para aquilo, né? Então, só mostra que o adulto tem uma certa força física, mas não é aquilo que vai fazer uma criança te respeitar. E esses dias eu estava conversando com um pessoal de uma turma que uma professora pediu para mim conversar, de adultos. E durante a conversa ali surgiu, sobre isso mesmo, surgiu várias pessoas, né, que se abriram dizendo, olha, também apanhei, também pensava assim, e hoje já não penso mais. Então, eu creio que está mudando, a mentalidade das pessoas está mudando, sim. E eu espero que... Não se ensina nada através da violência, né? Esses que dizem tão bem estão com crise de ansiedade, estão tomando antidepressivos, têm problema para dormir. Então, esse bem não é tão bem assim, né? Professor Ayrton, suas considerações. Então, vamos lá. Foi um prazer estar aí com vocês. Eu vou focar minhas considerações finais em alguns aspectos. Por exemplo, se o âmbito familiar, o foco onde ele está sendo destruído, onde a criança e o adolescente estiverem sendo destruídos, não for um exemplo 24 horas, não vai funcionar. A rua é um exemplo 24 horas. Então, a parte boa da sociedade tem que ser também 24 horas. Valores, por exemplo, né? Eles estão invertidos. A gente precisa desinverter os valores. Aqui na nossa região, existem 7 ONGs que cuidam de animais de rua. E existe a nossa que cuida de criança e de adolescente. Os valores estão invertidos. Se houvesse 7 ONGs que cuidassem de crianças e adolescentes, daqui a 10 anos não precisaria ter nenhuma cuidando de animais de rua, porque as pessoas saberiam ter responsabilidade e cuidar dos seus bichinhos de estimação. Então, os valores estão invertidos. Segundo, a educação. Sim, a educação é a única chance, a única possibilidade de mudar nosso país, de melhorar tudo. Quando eu critico a educação, eu não critico a educação, eu critico o modelo de educação que vem desde a década de 40, repetindo exemplos que não funcionam mais, que nos trouxeram até onde estamos. Então, o que carece de mudança é o modelo de educação, e não a educação. Precisa mudar o modelo para poder ter resultados diferentes desse que nós estamos tendo hoje. Antes da pandemia, existia 3 evasões, uma evasão a cada 3 minutos. Alguém desistia da escola a cada 3 minutos antes da pandemia. Em 2020, passou para 12 evasões a cada minuto. Aumentou quase 1000% as evasões que ainda não estão sendo contabilizadas, que vão ser contabilizadas quando acabar a pandemia. Então, vai ser mais difícil reverter o quadro quando passar a pandemia. Porque antes da pandemia e agora, quem era uma pessoa boa, continua boa. Quem era uma pessoa egoísta, continua egoísta. A essência do ser humano não mudou com isso. Então, vai ser mais difícil resolver essas questões. A outra questão, multiplicadores. Uma das formas de começar a reverter isso
plantar multiplicadores, pequenos focos de resistência, como o professor Henrique falou, e vocês comentaram aí, e a partir disso compartilhar, multiplicar essas pequenas resistências para poder mudar o quadro futuro. A família, por exemplo, né? É preciso ter contato com a família, mas eu volto a bater nessa tecla. Entendam bem que família hoje é algo muito complexo. Família é onde eles se sentem bem. Pode não ser em casa, pode não ser na escola, pode ser na rua. Onde é que eles se sentem melhor? Então, a gente tem que competir com isso e oferecer um acolhimento capaz de fazer com que eles se sintam melhor com nós, com a escola, com o professor, e não com qualquer outro lugar na rua. A gente tem que competir. A gente tem que mostrar que a gente pode dar uma oferta melhor do que as ruas. Então, precisa cuidar muito do acolhimento. O acolhimento é na entrada, durante e na saída. Eu brinquei no início que o ser humano tem 1,5 minuto de déficit de atenção por cada ano de idade. Né? Então, nós já estamos aqui defasados. A gente já acabou com o nosso déficit de atenção, porque nós não somos tão idosos assim, né? Mas então, imagine a criança e o adolescente. Ele precisa ter diversificado o seu tempo na escola, na ONG, na casa de acolhimento, no lugar que ele tiver. Eu sempre brinco com professores quando eu falo com eles que o verdadeiro significado da palavra escola vem do latim skol e significa lazer. O verdadeiro significado da palavra escola significa lazer. Eles têm que se divertir, se sentir bem e ao mesmo tempo se tornarem cidadãos melhores. Para daqui a 20, 30, 40 anos formar uma sociedade melhor. Nós precisamos investir nas crianças, na base, para poder ter pais e mães que possam voltar a formar famílias no futuro. No momento atual, isso é bem difícil e a gente tem muitas políticas que investem na consequência. Muita casa de detenção, muita casa de acolhimento, muito programas de CRAS e CRES, já é consequência. Programas que atendem famílias que tentam lidar com adultos, mas a gente tem que investir na base. Investir na base para daqui a 20 anos começar a surtir efeitos. Essa é a minha contribuição final. Né? Eu tenho 2 livros para indicar. Um é o ECA, né? Olha o tamanho dele. Foi um investimento da minha menina. É um manual completo, né? Para poder consultar. E outro é um livro nosso aqui da ONG, meu livro, Passagens. Ele tem décadas de experiências de escolas, periferias, casas de acolhimento, presídios, albergues, ONGs, vilas, contos e textos de tudo que a gente fala e faz e viveu. Então, agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com pessoas tão bem instruídas. Né? Conheço a Angelita já de longa data. Foi um prazer conhecer o Henrique, a Alessandra. O Diogo já é nosso parceiro daqui. Agradeço aos comentários. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Ayrton. E todas essas informações, assim, elas foram muito ricas, né? Mas quando tu apresentou o ECA, o importante é falar que o ECA, ele é um estatuto em constante mutação, né? Assim como vão sendo apresentados os problemas, né? O ECA pode ser adequado, pode ser modificado, né? Qualquer pessoa que sinta necessidade pode procurar uma ONG, pode procurar até um político e propor uma emenda, né? Então, assim, é importante e necessário que as pessoas conheçam o ECA, conheçam os direitos que estão ali, né, que entendam que ele foi ricamente construído para atender às necessidades das crianças, dos adolescentes, né? Principalmente na parte de educação, né? Que, como tu falaste ali, que punir não é a solução, até porque muitas vezes dentro desses abrigos se encontra muito mais violência, né? Pois a capacidade da gente poder supervisionar esses locais é mínima, né? É muito difícil. Então, realmente, assim, a gente tem um grande trabalho pela frente, né? Falando em trabalho, né? Eu queria comentar, assim, que todos que estão aqui hoje estão espontaneamente falando, né? Assim como todos os colaboradores do Juridiquê,
a gente faz um trabalho social e não é cobrado nada por isso, né? Então, eu convido vocês a ir lá, conhecer a página, conhecer os artigos, né, todos os textos que são construídos, para desmistificar muitas situações que a gente encontra no país atualmente, né? Agradeço, assim, todos que têm construído esse trabalho e está ficando cada vez melhor, né? Inclusive, amanhã vai sair o texto que eu escrevi, que fala também a história que antecedeu, o que aconteceu antes de se criar o ECA, né? Para a gente aproveitar esse momento, assim, e não perder essa informação. Professor Henrique, suas considerações. Agradeço a oportunidade também, e eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo esse momento de polarização no país, em que se perdeu completamente um senso do que se possa definir como ciência política. Então se criam falsas controvérsias, dizendo que certas falas ou que certas atitudes são de esquerda e, portanto, sejam assim absolutamente contraditórias. Mas não é nada disto, entende? Porque a questão é o seguinte: existem aqueles que trabalham com as áreas especificamente e que apontam estas soluções. Nós tínhamos na Universidade Fevale montado um projeto que se chamava NAECA, Núcleo de Apoio ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que obteve no governo da Dilma nota 9,5 no MEC para receber verbas, porque nós queríamos, Angelita, trazer os conselhos tutelares para dentro da universidade para discutir essas questões, para amparar os conselhos tutelares, né? Para trazer todos de toda a região de Novo Hamburgo ali, todos os que se envolvessem com o problema da criança e do adolescente, para difundir, para movimentar esse processo, uma verdadeira a política pública universitária, um projeto de extensão universitária. O que aconteceu? Cessaram completamente as verbas, assumiu o Temer, depois do Temer assumiu o atual governo, e o que eu vou dizer não é ideológico, é uma constatação evidente. As políticas públicas da área foram desmontadas porque não há interesse político nisto. Ponto. Entende? Isso é um fato concreto, evidente. Então, não podemos ser acusados de ter uma ideologia diferente desta que está sendo imposta como sendo a única verdadeira, porque existe uma ciência que trata destas questões. E o próprio caráter científico como um todo, a própria cultura como um todo está sendo violentamente agredida. Então, esse é o nosso enfrentamento atual e, por isso, eu acho que é importante a nossa participação aqui nesse debate por conta disso. Em termos de literatura, assim, de trabalho, por exemplo, na área do trabalho infantil, eu recomendo os trabalhos do professor Ores Oliveira, tá? Eu posso mandar para o canal aí depois, porque tem também uma coletânea de bibliografia montada pelo Tribunal Superior do Trabalho, muito importante, que trata do tema da criança e do adolescente, principalmente dessa área muito aflitiva do trabalho, da exploração do trabalho infantil e do trabalho adolescente no Brasil. Gostei muito de participar do programa, gostei muito das participações dos colegas e vamos realmente tratar de nos unirmos para este enfrentamento de uma verdadeira resistência democrática pautada pela ciência e não pela politização que cria falsas controvérsias ideológicas onde elas simplesmente não deveriam estar, porque o problema tem que ser enfrentado e não é de esquerda ou de direita ou de um raio que o parta, é a solução que nós e que todos aqueles, que as forças sociais que trabalham precisam chegar pelo diálogo franco e aberto para encontrar a solução. Obrigado por ter participado. Muito bem. Obrigada a todos. Agradeço mais uma vez, né, ao Diogo ter me convidado para mediar aqui.
foi um encontro riquíssimo, eu aprendi muito, né? A gente conseguiu ter uma boa dinâmica, assim, tomara, assim, que essa nossa conversa chegue a mais lugares, assim, porque é isso, assim, é cada dia fazendo um pouco, né? Às vezes a gente se entristece, acha que o nosso trabalho não tem um grande alcance, mas com certeza, se ele não existisse, o resultado que a gente teria seria pior, né? Então, vamos nos fortalecendo, vamos conversando, nos conhecendo e seguindo em frente. Né? Convido mais uma vez a quem assistiu a live a ir lá na página do Juridique, né? Conhecer as pessoas que estão trazendo esse trabalho de forma voluntária, assim, esclarecedora, assim mesmo. E agradeço, né, a Angelita, a professora Ayrton, o professor Henrique, a todos que nos assistiram, e boa noite a todos. Boa noite.